Está no ar o podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato, em mais um episódio da nossa temporada de cobertura das eleições. Hoje, com um tema especial, com convidados especiais. Você não se esqueça que pode assistir o 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, ao vivo. Esse programa também fica disponível depois no Spotify. E você também pode acompanhar na Rádio Brasil de Fato 98.9. Eu sou Igor Carvalho e eu vou com você até às 16 horas. Mande sua pergunta. Interaja conosco no YouTube do Brasil de Fato, deixe lá a sua dúvida, sua crítica, deixe qualquer questão que nós vamos ler aqui no ar. E hoje eu tenho aqui comigo no estúdio o cientista político Paulo Roberto Souza. Paulo, boa tarde, Paulo. Tudo bem com você? Boa tarde, Você tá Igor. sentindo chamuscar? Porque hoje o programa, ele tá no quente, ele tá no ferver, as coisas estão acontecendo, tô com medo de estar no ar e ter informação que a gente não deu. Tá, vocês já deram a informação de que o Eduardo já publicou o trailer oficial do filme, Ele disse né? que vazou, Paulo. Ele Vazou, conta dele. Vazou na conta dele, tá bom? Paulo, pra gente começar, pergunta rápido. Flávio Bolsonaro resiste até outubro? Sim ou não? Não. Não. Então aproveito para chamar aqui a nossa outra convidada, também comentarista fixa do Brasil, do 3x4, Juliane Furno, economista Juliane Furno. Há algum tempo eu não a via, Ju. Tudo bem com você? Olá, Igor. Olá, o nosso convidado, a todos que nos assistem, nos escutam. Estão aqui na expectativa para análises no calor, né, das altas temperaturas. Uma alegria te reencontrar. Legal. Ju, quero saber de você, sim ou não? Candidatura de Flávio Bolsonaro sobrevive até outubro? Eu diria, assim, de supetão que sobrevive, né? Eu acho que a pesquisa eleitoral mais recente já demonstra o impacto direto, né, desse desgaste. Mas eu acho que assim como houve outros desgastes em outras candidaturas, não tão próximo do pleito eleitoral, né? Afinal, a conjuntura muda e caminha muito aceleradamente, então maio ainda não dá para ser considerado muito próximo do pleito. Eu acho que a candidatura sobrevive, eu acho que o Flávio ele vocaliza um pouco, né, esse legado institucional do Bolsonaro, mas acho que o principal motivo é a ausência de um nome capaz de unificar a direita, levando em consideração um período de descompatibilidade eleitoral. Sobraria Michele Bolsonaro, mas acho que sofre muito resistência no âmbito familiar e eu acho que seria mais difícil de emplacar. Legal, então é isso. Hoje nós começamos uma série 3x4 dos presidenciáveis. O presidenciável perfilado hoje é Flávio Bolsonaro, que está aí nos noticiários encabeçando a agenda política do país desde a última terça-feira, quando vazaram áudios das conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que é talvez o pivô do principal escândalo de corrupção dessa década no Brasil. Com a ineligibilidade de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro foi o escolhido do clã para disputar as eleições presidenciais de 2026, lançando assim uma inesperada pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Aos 45 anos, Flávio Bolsonaro disputará sua primeira eleição para presidente do Brasil e terá como opositor o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em seu terceiro mandato, disputará sua 7ª eleição presidencial. Portanto, muita experiência, Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou aos 80 anos no final de 2025. Flávio Bolsonaro não era, vejam, o preferido da família, sempre foi Eduardo Bolsonaro, o nome natural à sucessão de Jair Bolsonaro. Não era também o preferido do mercado. Esse foi, por muito tempo, Tarcísio de Freitas, assim como Tarcísio de Freitas era o nome preferido da direita. Então, Flávio Bolsonaro era o patinho feio dessa disputa, mas acabou herdando o cargo acabou herdando a função de disputar a presidência da República pela extrema-direita e é justamente sobre Flávio Bolsonaro que falaremos hoje. Nesta terça-feira, quando realizamos o episódio aqui do 3x4, saiu uma pesquisa da
da Atlas Intel, que mostra uma queda de 39% para 34% nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva se mantém com 48%, estabelecendo aí uma perigosa diferença de 13% e 14% entre os dois principais opositores na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto. Então, eu já abro aqui conversando com o Paulo. Paulo, por gentileza, hoje um novo episódio dessa história toda foi revelado. Flávio Bolsonaro visitou Daniel Vorcaro após a prisão dele. Estava em prisão domiciliar, Daniel Vorcaro, ali em dezembro de 2025, e recebeu a visita de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, o site Intercept revelou que Flávio Bolsonaro pediu a Daniel Vorcaro 134 milhões de reais, recebeu 61 milhões de reais para a produção do filme sobre o Jair Bolsonaro, sobre a vida. Na verdade, é um filme focado em 2018, na disputa eleitoral de 2018. Tem flashes, tem memórias ali de Jair Bolsonaro sobre períodos de sua vida, mas o filme é focado na corrida eleitoral de 2018, que terminou com a vitória de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad. Esses escândalos, essa frequente ida de Flávio Bolsonaro à imprensa para dizer, olha, eu não falei para vocês, mas de fato eu conversei. Olha, eu não falei para vocês, mas de fato eu me encontrei com o Daniel Vorcaro. Ou seja, vai perdendo credibilidade, né? Vai perdendo também gordura que tinha acumulado. Flávio Bolsonaro chegou a ultrapassar numericamente o Lula, nunca acima da margem de erro, mas chegou a ultrapassar numericamente o Lula na corrida eleitoral. Vai ter fôlego para chegar até outubro, Paulo? Bom, existem muitas variáveis, né? Eu coloco não, mas também concordo com a Juliana que é muito possível que chegue por vários elementos. Então, eu vou destacar alguns elementos importantes. O primeiro elemento, no sentido de que pode não chegar, é a dificuldade, a falta de traquejo político para o Flávio em jogar em campo hostil. Né? Flávio seria um péssimo time numa Libertadores, né? Certo. Quando ele sai de casa para jogar, é o Corinthians contra o Guarani do Paraguai, contra o Tolima. Eu sou corintiano, sei bem do que eu tô falando. Então ele entra em colapso. Isso já tinha acontecido quando ele foi candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e agora nesse caso também. Isso é muito alinhado com a forma de fazer política deles, sempre querendo antecipar os fatos, dar respostas muito assertivas e muito contundentes, né? Ao invés, então, do que a prática política tradicional faz, que é se preservar um pouco, traçar sua estratégia de defesa e aí sim se apresentar ao público para justificar aquilo que tinha provas cabais da relação, notadamente o áudio, ele preferiu já sair respondendo, reagiu mal. Não, amadorismo, né? Exato. Aquele vídeo feito às pressas, à noite. Amadorismo absurdo aquilo, né, Paulo? Porque podia ter esperado um pouco o correr da vida. Exato, né? Podia ter respirado um pouco, aí sim se preparar de forma contundente, não trazer mais provas e contradições contra si mesmo, que depois ele teve dificuldades de segurar, tanto na Globo News quanto na CNN Brasil, que foram os dois que ele deu entrevista ao vivo no dia seguinte. Então, nós temos alguém que o próprio círculo no entorno, e aí eu não estou falando da família, estou falando do PL, da extrema-direita e seus apoiadores, podem ficar reticentes quanto à capacidade dele de conduzir uma campanha que vai ser tão dura e hostil, como nós já sabemos, até outubro, né? Sob o risco não só de perder a eleição, mas o risco também de afetar as candidaturas de governo, Senado e do Legislativo. Então, vale lembrar que uma das principais estratégias da extrema-direita é conseguir uma maioria qualificada para o Senado, que já é difícil, mas pode chegar perto. E aí, quando você tem um mandato, todas as negociações podem acontecer internamente ali no próprio Senado. Então, há todo um receio nesse campo e isso pode desenvolver algum tipo de pressão para que a candidatura dele não conduza. Aí agora nós temos o outro lado da história, que é o lado do capital político, da manutenção do capital político do clã Bolsonaro, que insiste na candidatura própria e radicalmente alinhada com o patriarca, o Jair Bolsonaro. Então, é uma candidatura que se preocupa muito em não perder esse capital político, porque não confia
o que é super coerente, né, com a forma como eles se manifestam publicamente, não confia em ninguém com uma distância de 2 casas para o lado. Né? E não estou falando do Lessa, não. Estou falando do próprio campo político. Então, não confia para quem está 2 casas ao lado, precisa ter um certo grau de controle e confiança muito, muito restrito para saber que, além da anistia, haverá um cuidado para manter o capital político do Bolsonaro nas próximas eleições, mas não só isso, no próprio campo político e na definição de estratégias, de agenda e, quem sabe, até de possíveis novas candidaturas, uma vez que ele vai estar anistiado e, a não ser que se faça algum cavalo de pau, ele vai recuperar também seus direitos políticos, né? Porque ele vai ser inocentado. Então, tem esses 2 elementos que eu acho que são fundamentais nesse processo. Para a gente observar nesses dias, por quê? Como você mesmo disse, está muito quente. Então, vamos observar como os aliados mais próximos se manifestam, notadamente o PL, e como a família e aqueles de maior confiança da família se manifestam nesses próximos dias, para aí sim a gente entender esse processo de um desgaste que já está acontecendo e está muito rápido. Ô Ju, você citou na tua resposta, eu acho que Flávio Bolsonaro vai ter muita dificuldade. É importante a gente lembrar, né? Nós estamos em maio, há 5 meses, 4 meses e meio do dia 6 de outubro, quando o Brasil vai às urnas pelo primeiro turno. E já está difícil para o Flávio Bolsonaro justificar. Ele responde até hoje pelas rachadinhas, pela loja de chocolate que recebia pagamentos diários em dinheiro vivo, a mansão que ele comprou com dinheiro vivo, as relações deles com os milicianos do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega especificamente, no escritório do crime, o Fabrício Queiroz e as rachadinhas no escritório dele, Fabrício Queiroz, que era um elo com os milicianos. Vai ficar difícil, quanto mais mexer na biografia do Flávio Bolsonaro, mais elementos devem vir à tona. E aí, pensando, Ju, você falou da Michele Bolsonaro. Há uma parte do PL, uma parte liderada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que defende a candidatura da Michele Bolsonaro, e não é de hoje. Já há mais de um ano, Valdemar Costa Neto insiste que Michele Bolsonaro deveria ser a líder da cabeça de chapa da extrema-direita. Por que você acha que há resistência na extrema-direita em aceitar o nome da Michele Bolsonaro? Bom, Igor, acho que, retomando alguns elementos que você trouxe, acho que é importante que fiquem bem consolidados, assim, né? O que eu quero dizer nessa análise é que, veja, embora o Flávio Bolsonaro acumule uma quantidade imensa de denúncias, né? Denúncias, inclusive, bastante graves, né? No mínimo, muito suspeitas, quando a gente pensa no patrimônio consolidado numa mansão de mais ou menos 6 milhões, o processo das rachadinhas, a loja de chocolate. E nem por isso essas coisas pegaram no sentido de estarem na boca do povo de forma generalizada, né? Eu acho que a gente tenta insistir em reviver esses elementos, mas entre um escândalo de corrupção e isso pegar na população é um caminho bastante longo, né? O bolsonarismo, inclusive, ele tem, vamos dizer, o benefício de ter desgastado suficientemente as instituições de Estado. Então, há uma ideia, né, inclusive bastante, capturando muitos sentimentos religiosos, uma ideia de um grupo perseguido, né, o grupo que desafia o status quo, que desafia a ordem, portanto é perseguido pelo judiciário, é perseguido pela imprensa. Então, é por isso que eu fico um pouco mais temerária, assim, porque eu acho que o percurso, né, entre um escândalo e isso afetar a imagem do candidato é longo. E o percurso daqui até as eleições também, vamos lembrar que tem coisas como Copa do Mundo, né, que desvirtuam bastante, vamos dizer, esfriam um pouco esse debate. Agora, a Michele, eu não tenho elementos muito concretos, né? Eu acho que tem um pouco de resistência familiar, então a organização dos filhos, que é um grande legado do Bolsonaro, né, que já tem uma vivência mais
consolidada na política, eu acho que é importante, e não negaria ou não deixaria insuspeito o machismo e a misoginia, né? A Michelle Bolsonaro é uma mulher, ela não vem de uma tradição política consolidada, ela me parece vocalizar menos o radicalismo, inclusive ela foi criticada recentemente por encontrar o Alexandre Moraes, né, por tentar construir uma mediação mais dialógica nesse caso, e eu acho que esse núcleo duro da resistência, de caráter mais ideológico, tende a ver a Michelle não como um continuador do legado do Bolsonaro desse ponto de vista da radicalidade da extrema-direita, mas como alguém que tem mais condições de dialogar e que apostaria, provavelmente, mais na mediação, com mais inteligência, inclusive, do que no enfrentamento direto, que cumpre um papel importante, que é consolidar ideologicamente um grupo de apoio e sustentação. E tem um elemento aí, né, Ju? Em Brasília fala-se muito que Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro estão em processo de divórcio, o que eu acho que dificultaria ainda mais que ela sucedesse eventualmente, se desistir, o Flávio Bolsonaro nessa, enfim, eventual, se acontecer, desistência. Agora, me chama a atenção, Ju e Paulo, me chama a atenção, assim, é impressionante o nível de amadorismo da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, e acho que até do próprio Flávio Bolsonaro, porque já é extremamente constrangedor e comprometedor um presidenciável em diálogo frequente com um banqueiro que tem a fila de crimes que o Daniel Vorcaro coleciona pelo país. Isso já seria um problema. Em dezembro de 2025, o país sabia o tipo de bandido que era Daniel Vorcaro. Você visitar, já sendo, em dezembro de 2025, o Flávio Bolsonaro já era pré-candidato, já tinha sido anunciado pelo PL, pelo pai, por Valdemar Costa Neto, por qualquer seguidor do Flávio Bolsonaro, já era tido e reconhecido como o pré-candidato. Visitar o Daniel Vorcaro em casa após ter sua prisão decretada é um nível de amadorismo. O Flávio Bolsonaro sempre foi visto muito mais como um articulador do bastidor da política da família Bolsonaro do que propriamente o perfil histérico que caracteriza os Bolsonaro. Nunca foi um sujeito de grandes embates, que vociferava em redes sociais, sempre foi mais do bastidor, da conversa, sempre tentou construir uma figura um pouco mais republicana. Essa trajetória, Ju, queria falar contigo, essa trajetória, você acha que ela tem dificuldade de comunicar com o bolsonarismo raiz, com o eleitor que se acostumou com Jair, com o eleitor que se acostumou com Eduardo Bolsonaro, com figuras como Mário Frias, Gustavo Gayer, Carla Zambelli? O Flávio Bolsonaro, ele comunica como comunica o bolsonarista? Eu acho que até então não. Eu acho que ele tem mais dificuldade. Não sei se vocês ouviram um barulho aqui, tem uma obra exatamente do lado da minha janela. Espero que nenhum operário tenha caído, mas pelo estrondo aqui é possível. Preocupante. Preocupante, depois eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que por enquanto não, mas eu também acho que isso é facilmente construível. Eu fico pensando, né, quem acompanhou o Flávio Bolsonaro nas eleições para a prefeitura aqui da cidade de São Paulo em 2016, sentiu uma certa vergonha alheia, né, da performance ali do Flávio Bolsonaro, que ficou eternizado, né, na frase "não dá para continuar", e ali o Flávio Bolsonaro tendo que ser, inclusive, carregado, né, pela solidária Jandira Fegali, que se prestou ali aos primeiros cuidados do que foi ou teria sido uma queda de pressão. Mas eu acho que assim como o Bolsonaro teve dificuldades num primeiro momento nas eleições de 2018, e inclusive isso ficou expresso, né, no não comparecimento dos debates presidenciais, em 2022 o Bolsonaro já era outra figura. E, inclusive, assim, na minha avaliação, sustentou um debate com o Lula, que é, né, um velho de guerra, debatedor, meio de igual para igual. Então, eu acho que
quando você é indicado para ocupar um papel dessa natureza, se acelera demasiadamente o tempo de aprendizagem. Então, você se lançar nessa empreitada te faz acumular o que você aprenderia em anos de exercício mais a frio da atividade política. Ali você aprende num período muito curto de tempo, porque está submetido, né, a um processo diário ali de ter que construir de alguma forma também um personagem. Então, eu diria que assim, até agora, o Flávio Bolsonaro não compartilha dessa trajetória ou dessas características que outros possíveis candidatos teriam e que poderia fidelizar um pouco mais ele nesse legado. Mas ele acumula o sobrenome Bolsonaro e ele provavelmente vai estar muito bem equipado. E eu acho que esse aprendizado no calor dos acontecimentos, né, em que as semanas parecem transcorrer em dias, eu não descarto que ele vá conseguir chegar próximo das eleições mais aderente a isso que se espera de um candidato da extrema-direita. Legal. Antes de passar para o Paulo, tem um aspecto da trajetória do Flávio Bolsonaro que ele carrega dos tempos de vereador, deputado estadual no Rio de Janeiro, que é a relação com os milicianos no Rio de Janeiro. E para explicar isso melhor, eu bati um papo hoje de manhã com o pesquisador, escritor, jornalista Bruno Paes Manso, que escreveu o livro A República das Milícias, em que tem, inclusive, em alguns trechos, Flávio Bolsonaro aparece como personagem. Vou pedir para colocarem aqui para a gente. Bom, então estou aqui com o jornalista, pesquisador e escritor Bruno Paes Manso. Bruno, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, viu? Boa tarde. Bruno, o que você pode dizer sobre a relação do pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro? Olha, no livro, né, A República das Milícias, em 2020, quando eu escrevi, a relação mais óbvia e direta se dava pelo Fabrício Queiroz, na época, né, que trabalhava no gabinete do Flávio, que tinha sido o 18º Batalhão da Polícia Militar e que tinha, nesse batalhão, trabalhado com Adriano Magalhães da Nóbrega. E depois a gente ficou sabendo que o Fabrício era um dos organizadores da rachadinha do Flávio. E, para isso, ele colocou a mãe e a ex-esposa do Adriano no gabinete do Flávio sem trabalhar, recebendo dinheiro. Então ele tinha essa relação direta e isso levou inclusive o Flávio a condecorá-lo na prisão, condecorar o Adriano na prisão. E com o tempo se descobriu que o Adriano foi um dos maiores bandidos da história do Rio de Janeiro, né? Que além de relação com a milícia, Museu Rio das Pedras, com a construção de apartamentos, a relação com o escritório do crime, que matava para o jogo do bicho, e parcerias, inclusive, com o crime em outras regiões, né? Então, esse elo, né, bastante concreto, nessa época, né, naquela época, é o que ficou mais evidente. Principalmente a relação dele mais direta com o Adriano Magalhães da Nóbrega. Agora, difícil dizer em relação às milícias em geral, com outros grupos, aí é outra história, né? A mais concreta que a gente tem é com esse caso específico, esse caso concreto, mas de um cara muito importante na cena do crime do Rio. Inclusive, a relação dele com o Fabrício é uma pessoa-chave para colocar o Flávio em contato com esse grupo de milicianos que depois veio, ou depois ou durante, né, Bruno, veio a fundar ali o escritório do crime, né? Sim, o Fabrício trabalhou com o Adriano Magalhães da Nóbrega no 18º Batalhão e eles eram muito próximos. E ele realmente foi um dos mediadores quando o Adriano foi preso, acusado de matar uma pessoa. E aí, inclusive, nesse momento que o Jair Bolsonaro faz a defesa dele no Congresso, pede para que ele seja inocentado, porque ele era um herói da PM e tudo aquilo. Mas nesse momento que ele é preso, que o Adriano é preso, ele começa a ver que a carreira dele na polícia vai degringolar. E ele começa a trabalhar para bicheiros.
porque o pai dele tinha uma relação antiga com o Maninho e com a família Garcia. E aí ele começa a trabalhar com pistolagem e segurança para bicheiro. E aí a coisa começa a crescer no crime, né? E crescer nas milícias por esses contatos dele no jogo do bicho. Mas o Fabrício é que tinha a ligação pessoal com o Adriano. Tá certo. Bruno, te agradeço a atenção de sempre que você tem aqui conosco, viu? Valeu. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Legal. Eu escutando o Bruno falar hoje, mas eu fiquei pensando, Paulo, você deve ter visto a série Vale o Escrito. Com certeza. É maravilhosa a série, né? É um nível de excentricidade ali dos personagens, mas eu acho que é o tipo de personagem, eu acho que é o tipo de história que a gente não deseja que se aproxime da política, né? Ainda mais do cargo mais importante do país, que é a presidência da República. Me chamou a atenção, porque esse perfil, obviamente, é um perfil muito conhecido pelo Jair. Jair conhece seu filho, conhece a trajetória política do seu filho, conhece as alianças do seu filho, e há uma insistência do Jair Bolsonaro. Na semana passada, após a divulgação do áudio, o próprio Flávio foi visitar o pai, ele e o Valdemar disseram que Jair insistiu na candidatura de Flávio Bolsonaro, quer ir com ele até outubro, e após essa declaração me chamou a atenção. A Janaína Pascoal tuitou. Tuitou é uma expressão para o antigo Twitter, né? Não sei como se diz agora, mas ela publicou um texto dizendo: Flávio Bolsonaro não vai ganhar a eleição, mas vai seguir atrapalhando quem poderia ganhar. Bolsonaro já teve a sua chance. Infelizmente, o resultado foi trazer Lula de volta. Não existe monarquia no Brasil. A direita não precisa... O candidato da direita não precisa ser um Bolsonaro. Muito difícil explicar isso para um Bolsonaro ou para um seguidor do Bolsonaro, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muitas nuances, né? Quando a gente pega o contexto das intenções de voto, né? Quando a gente vê aquele montante ali de em torno de 40% que ele estava, né? Até o escândalo, desses 40% a gente vai ter um núcleo duro, né? Que com certeza está ali pelo menos em 15%, que é o bolsonarista que não vai mudar o voto dele, não vai, ponto. Acabou. Tá? Aí a gente tem aqueles que têm um alinhamento maior, a gente tem aqueles que são voto antipetista de forma muito pragmática, a gente vota em quem tem mais chances de ganhar contra o PT, não importa quem seja. Quem seja. E a gente tem ainda um residual que é aquele que está resolvendo eleições desde 2018 e vem para resolver novamente em 2026, que é aquele que a gente pode chamar de forma muito ampla de independente, né? É esse independente que está reagindo agora. É o primeiro a reagir. É ele que já dá uma primeira resposta nessa Atlas, apesar de eu não gostar da metodologia da Atlas, enfim, você tem uma movimentação que deve ser confirmada, não sei se tamanha, dimensão 6 pontos, que na verdade você tem uma movimentação de mais de 6 pontos, porque se o Lula cresce quase 2, então nós temos quase 8% aí de movimentação entre os dois, né? Então a gente vai ter essa confirmação principalmente nas pesquisas em pontos de fluxo, notadamente Quest e Datafolha, mas é fato que este núcleo dos independentes, que não queria nenhum nem outro, já se movimentou. Esse núcleo dos independentes, você acha que... Se a gente olhar os números, o Zema cresce quase 3%. O Caiado cresce 0,9%. E o Renan dos Santos cresce 1,8%. Eles que estão recebendo os independentes. A maior parte sim, mas o Lula também recebeu. O Lula recebeu. Se você contar, se você juntar 47,8 para 49, né? Isso, tem inclusive quem não estava ali, né? A quantidade de indecisos começa a diminuir. Cada vez mais, a cada pesquisa, a gente vai ver menos indecisos. Então, há uma movimentação. O segundo grupo que pode se movimentar nisso, obviamente, é o antipetista. Mas para ele se movimentar, ele precisa de que um azarão
comece a mostrar força. Uhum. Né? Não é o que está acontecendo nesse momento. Nessa pesquisa da Atlas Intel, inclusive, o azarão é o Renan dos Santos. Um crescimento importante. Ele chega a ter 8% no cenário sem o Flávio Bolsonaro. Exato. Então, o azarão é o Renan dos Santos. Então, veja que ainda é uma situação muito indefinida. Então, concordando muito do que a Juliana trouxe, ele não vai derreter de cara. Uhum. Ele não vai, provavelmente, cair, se cair abaixo, muito abaixo dos 30%. Porque ele é o mais competitivo e talvez, né, ainda demore um tempo para ter um derretimento significativo alinhado a uma possibilidade de um azarão desses que estão no jogo tomar esse lugar. A possibilidade aí seria, né, isso que já apareceu aqui, é de quem sabe uma candidatura como a da Michele Bolsonaro, que aí seria uma transferência, né, quase que total aí desse processo, mas que ainda, provavelmente, no primeiro momento, geraria perdas para este grupo. E aí chega nessas questões que é o que você está querendo trazer com a declaração do Bruno e de algumas coisas que a Juliana já trouxe, que quem já está alinhado com o Flávio, praticamente todos, se não todos, já sabem de todo esse processo. Né? Eu não quero desmoralizar e também não quero desmoralizar e também não quero moralizar o eleitorado brasileiro de forma geral. Uhum. O fato é que corrupção, ela é um problema do outro. De modo geral, o eleitorado brasileiro, a direita e a esquerda, é um problema do outro a corrupção. Então, não dá para achar que realmente isso vai acabar de fato com a candidatura do Flávio. Isso não vai acabar de fato com a candidatura do Flávio. A maior parte das bolsonaristas já sabe de todas essas relações. Ele responde apontando para o outro lado. E essas relações do outro, inclusive tentando transferir responsabilidade, jogando a bomba no colo do Lula, do governo Lula, etc. Então, isso não vai acontecer. Não adianta ter essa ilusão. O que pode acontecer neste processo dos incômodos e mais incômodos que a candidatura do Flávio traz também agora com o caso do Banco Master, é tornar a candidatura dele inviável para ganhar a eleição. Então nós podemos já ter uns indicativos cada vez maiores de que a candidatura dele talvez não tenha fôlego para ganhar as eleições, se não acontecer algo imponderável no meio desse caminho, algo muito pesado contra o presidente Lula e o seu governo. Então, acho que esse é o cenário. Ele não vai derreter, eu não acredito na possibilidade de derretimento dessa candidatura, mas acredito que é possível que essa candidatura já fique inviável no sentido de ganhar a eleição. Inviável eleitoralmente. Eleitoralmente. E não estou falando inviável de perder de 60 a 40, não. Não, ficar ali no 31, 30, 32. De ir pro segundo turno e talvez perder por 47, 48, mas ainda assim perder. Não conseguir resolver entre esses independentes, entendeu? Para ganhar essa eleição num possível segundo turno. Ô, Ju, passeando por todos esses nomes que nós falamos aqui no primeiro bloco, todas essas possibilidades, desistência, não desistência, entrada da Michele, transferência de voto para Zema, Caiado. Pensando, fosse Juliane Furno, coordenadora de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, o cenário mais favorável para o Lula é a manutenção da candidatura do Flávio nesse momento, mesmo o Flávio tendo se mostrado em algum momento um adversário muito competitivo? Acho que sim. Veja, o bolsonarismo e a sua radicalidade de extrema-direita afugenta também um certo eleitor médio, conservador, senso comum, que votava ali no PSDB, no PMDB. Existe uma parcela, né, significativa desse eleitorado que tem muito mais ojeriza ao bolsonarismo e à extrema-direita, não só pela diferença ideológica, mas diria que pelos maus modos do bolsonarismo, né? O desastre acumulado na pandemia, as falas bastante comprometedoras, né? Um discurso de uma verdadeira vergonha alheia, né? Uma vergonha, assim, de ser governado pelo Bolsonaro. Então, eu acho que esse sujeito, ele aceita taticamente votar no Lula,
que ele não gosta, mas que ele já conhece, que tem um certo nível de previsibilidade, que, se bem apertado, faz uma política de maior conciliação, que ele consegue identificar, inclusive, eventualmente, alguns ganhos objetivos econômicos, materiais concretos, do que apostar, mais uma vez, nas intempéries de um governo Bolsonaro. Uma outra candidatura nesse campo da direita, que não é comprometida com esse passado tortuoso do bolsonarismo e nem com essa radicalidade em demasia, ganharia provavelmente a adesão desse segmento que é bastante grande da sociedade brasileira, que é o segmento nem lá nem cá, nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, né, optando por uma posição ali de centro. Então, se o Lula vai, por exemplo, para um segundo turno com o Caiado, eu não sei, porque eu acho que ele tem muito mais elementos de continuidade, mas com o Zema, que articula um discurso bastante senso comum quando pensa na direita, né, nos valores, empreendedorismo, menos Estado, eu acho que eles são mais competitivos. Por outro lado, eles não têm capacidade de chegar a um segundo turno. Então, eu acho que hoje a direita está passando por algo que, em alguma medida, a gente passou em 2018, que era uma identificação, uma análise parecida, né? O Ciro Gomes teria melhores condições, né, isso estava documentado nas pesquisas, de ganhar do Bolsonaro se ele fosse para um eventual segundo turno, porque é esse sentimento anti-Bolsonaro, esse sentimento anti-extrema-direita, esse sentimento mais vinculado aos valores democráticos, depositaria o seu voto no Ciro. Acontece que o paradoxo e o problema dessa identificação de uma vitória no segundo turno é que são candidatos que exatamente por não polarizarem, não chegam no segundo turno. Então, acho que a gente tem um cenário muito complexo, que tem que polarizar, porque a sociedade está polarizada, então você tem que fidelizar o seu eleitor, jogar com a sua torcida, né? Radicalizar em boa medida, para poder ser uma candidatura competitiva. Agora, essa radicalidade é justamente o que, num segundo turno, dificulta que você amplie o seu laço, o seu arco de alianças. Então, eu acho que nessa conjuntura, Michele Bolsonaro tem melhores condições de dialogar com setores mais amplos, né? Poderia ser uma candidatura da direita mais unificada. Então, acho que apresentaria maiores dificuldades, principalmente se vai para um segundo turno. E o Flávio Bolsonaro, por outro lado, é o candidato mais competitivo, mas é justamente o menos competitivo quando se pensa em segundo turno, exatamente por carregar as marcas que ele carrega da sua própria trajetória, mas, sobretudo, do que foi o governo de Jair Bolsonaro. E tal como em 2018, né? Não podemos nos esquecer, principalmente por esse perfil que os institutos de pesquisa adotaram de falar muito de segundo turno e pouco do primeiro, é que temos um primeiro turno e depois o segundo, né? Então isso é muito importante. Vale para o Ciro, vale para as candidaturas atuais da direita, né? Não podemos esquecer disso. Exato. Tá certo, Ju. Juliane Furno, Paulo, ela fala de economia, ela fala de sociologia, política, antropologia. Se deixar aqui, ela vai falar de física quântica e a gente vai ficar assistindo aqui, viu? Bora falar de intervalo, então. Antes de continuar nossa análise, quero te contar que o Brasil de Fato, em parceria com a Ponte Jornalismo, lançou o podcast Crimes de Maio, o massacre que o Brasil ignora. Produção que marca os 20 anos dos crimes de maio de 2006, o maior massacre cometido pelo Estado brasileiro no século XXI. Foram mais de 500 pessoas mortas no estado de São Paulo. A série está dividida em 5 episódios e vai ao ar cada episódio às terças-feiras. Sempre nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. Para continuar fazendo o trabalho jornalístico que o Brasil de Fato faz, para continuar realizando e produzindo os podcasts que estão no ar, para continuar realizando os programas de rádio, colabore com o jornalismo do Brasil de Fato. Você pode fazer um Pix através de doi@brasildefato.com.br. Você também pode nos ajudar através da nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/Brasil de Fato. Apoiando o jornalismo do Brasil de Fato, você ganha brindes aqui da nossa redação, da marca Brasil de Fato. Então, e também você pode nos apoiar, sabe como? Curte
e compartilha esse conteúdo e qualquer outro conteúdo que você acompanhe, que você goste do Brasil de Fato. Isso engrandece o nosso trabalho e ajuda o nosso trabalho a ir mais longe. Sua contribuição é também um ato político em apoio à comunicação popular. E agradecemos. Voltando, portanto, aqui com o cientista político Paulo Roberto Souza e com a economista Juliane Furno. Olha, temos que falar também, há uma rejeição ao nome do Flávio Bolsonaro por conta, eu comecei a falar no final do bloco, estender para cá, por conta justamente da sua história pregressa no Rio de Janeiro, antes dele chegar como senador em Brasília, muito apoiado na imagem do pai, na onda que se criou em 2018, pró-Jair Bolsonaro, acabou elegendo o Eduardo Bolsonaro, uma votação absolutamente expressiva como deputado federal em São Paulo, e o Flávio Bolsonaro para o Senado no Rio de Janeiro. Porém, traz consigo para Brasília, leva consigo para Brasília, Flávio Bolsonaro, um histórico de relação muito próxima com o submundo do Rio de Janeiro. Sobre isso, o Marcelo Freixo, ex-presidente agora da Embratur, pré-candidato a deputado federal pelo PSOL no Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo, ex-deputado federal, o Marcelo Freixo me deu uma entrevista há 2 semanas atrás no BDF Entrevista, e nós falamos sobre isso. Eu pensei um trechinho, um minuto e pouco, do que o Marcelo Freixo falou sobre o perfil do Flávio Bolsonaro. Nós vamos escutar agora. Calma. Não, eu sei que tem que ser breve, a gente pode marcar outra aqui, porque essa é uma resposta longa. Mas vamos lá, eu convivi com o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não é um representante da direita. Flávio Bolsonaro é um representante da extrema-direita. Flávio Bolsonaro cansou de fazer campanha no Rio de Janeiro com uma camisa com o retrato do Garrasta Azul Médici, dizendo eu era feliz e sabia. Este é Flávio Bolsonaro ao lado do seu pai. Camisa com Garrasta Azul Médici, dizendo eu era feliz e sabia. Esta era a camisa que ele usava para fazer campanha eleitoral. Flávio Bolsonaro sempre foi um defensor das ditaduras, sempre defendeu a ruptura da democracia, sempre. O Flávio Bolsonaro votou contra a instalação da CPI das milícias para investigar crime organizado. O Flávio Bolsonaro foi um deputado que homenageou, condecorou, entregou medalha Tiradentes para vários milicianos, entre eles Adriano da Nóbrega, entre eles Major Ronald, Major Ronald condenado por participar do assassinato da Marielle. Então, o Flávio Bolsonaro tem relações com o que o Rio de Janeiro se transformou. Não é um candidato moderado, não é um candidato de uma direita que dialoga. Ele é o candidato mais vinculado à extrema-direita que foi representado pelo seu pai. E ele tem, na sua história, que não é pequena, o Flávio Bolsonaro está na vida política há mais tempo que o presidente Lula. Ele é parlamentar há mais tempo que o presidente Lula, nunca apresentou nada concreto de útil, produtivo para a sociedade, mas sempre representou esta barbárie política que hoje está consolidada enquanto um projeto de poder aqui. Legal, Marcelo Freixo falando, fazer uma correção aqui, ele é pré-candidato a deputado federal pelo PT e não pelo PSOL, desde que ele saiu do PSOL, inclusive ele já foi para o PSB e agora chegou no PT. Paulo, nós ensaiamos aqui um começo de conversa sobre, eventualmente, uma transferência de voto do Flávio, em caso de desistência do Flávio, ou um eventual derretimento da sua candidatura, mesmo que ela sobreviva politicamente até outubro, mas sem competitividade, sem viabilidade eleitoral. Nós falávamos de Zema, Caiado e Renan. Eu estou um pouco surpreso com a campanha que tem feito, com a candidatura, até aqui a pré-candidatura, pré-campanha, do Renan dos Santos. Acho que admitiu o tamanho da pré-candidatura e tem feito uma estratégia de percorrer pequenos municípios, fora do debate das grandes cidades, e tentar se tornar uma figura um pouco mais conhecida, e adotou uma estratégia diferente do Zema e do Caiado, que é apoiar a sua crítica e a sua violenta comunicação no Flávio Bolsonaro e não no Lula. Ele pouco fala do Lula na campanha, né? E cresceu nesse último período. Mas nós temos o Zema, que imediatamente após o Flávio cair nos vazamentos do Banco Master, se manifestou contrário, pedindo que o Flávio viesse a público, explicasse aquilo ao povo brasileiro. Caiado foi mais republicano e me parece que a pesquisa pune o Caiado, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 3 personagens. Quem tem
a ganhar com um derretimento ou com a desistência do Flávio? É uma pergunta muito difícil de se fazer, né? De saída, eu diria que o Renan dos Santos é o que menos tem, por diversos motivos. Por quê? Porque ele é um outsider, né? Ele é alguém que ainda não está tão incorporado à dinâmica política, que em eleições presidenciais é importante, não no sentido de que ele já é viável, já está mais tempo, porque o Bolsonaro, de certo modo, em 2018 também é um outsider, mas ele tem, né, um histórico como deputado, uma vivência que facilitou algumas articulações que para o Renan ainda é muito difícil, né? Ele é muito antipolítico, e ele tem uma dificuldade de criar lastros, né, como aquele representante de algum passado significativo e glorioso, né? O ponto de partida do Renan dos Santos e do MBL é de uma expectativa ainda muito neoliberal na economia e de forma muito declarada, e com um conservadorismo um tanto quanto troncho. Né? Não achei outra palavra mais bem articulada agora, mas quanto troncho com conservadorismo. Eles são muito jovens, eles apelam a alguns símbolos ali com muita dificuldade. Então ele fica solto. Ele está solto porque ele defende um modelo econômico de ultraliberalização, né? de priorização do privado, que não podemos esquecer. Ele está em crise já há quase 2 décadas, não só no Brasil. No Brasil é até antes, porque em alguma medida, a eleição do Lula já em 2002 já é um incômodo, para dizer o mínimo, quanto a isso, apesar de em vários outros contextos isso ainda prosperar e ser significativo. Então, o Renan dos Santos, eu acho que ele começa a construir o seu storytelling, né, pensando para um polarização entre bolsonarismo e lulismo, que está cada dia mais próximo da sua conclusão. Seja pelo lulismo, seja pelo bolsonarismo. Quem perder, já disse aqui algumas vezes, quem perder essa eleição vai sair muito derrotado e vai abrir um espaço, né, de disputa dentro do seu campo de polarização, do seu ponto nodal nos próximos anos. Então nós temos o Caiado, que é alguém que sempre foi mais à direita, na verdade, né, dentro do centrão mesmo. Muito importante nessa articulação e musculatura que vem ganhando há 4 décadas o agronegócio na política brasileira, né? Um setor, uma identidade política que tem uma relevância política muito maior do que a sua contribuição no PIB brasileiro, e o Caiado é um dos grandes responsáveis, isso tem que se reconhecer nesse processo. Fundador da UDR, inclusive. Fundador da UDR, exatamente. Então ele tem uma importância muito grande nesse processo e de um bom trânsito no centrão, notadamente esse centrão viúva da ditadura, né? Os antigos partidos da Arena. Então ele tem um trânsito maior que pode dar, quem sabe, aí uma musculatura para ele, além do fato de que, obviamente, ele é hoje o candidato do partido que tem mais prefeituras individualmente no Brasil, que é o PSD, o que dá uma capilaridade no interior significativa para essa candidatura, que pode, então, ser interessante. Para o Zema, o que resta? Para o Zema resta ser... Dinheiro. Dinheiro. Brincadeira. Para o Zema resta ser o grande outsider, o grande underdog dessa eleição, que é o que ele está tentando mobilizar há muito tempo já, né? A sua estratégia de redes demonstra isso. Ele vai para o absurdo. Né? Tanto absurdo ao ponto de que menores de idade devem ser liberados para trabalhar, ao ponto de ser tão sincero, tão transparente, de dizer que nós vamos privatizar as empresas boas. Não vamos privatizar todas as empresas públicas. Mas né? O conceito de bom ou ruim é dele. É isso, mas vamos aquelas que dão lucro. Esse é o conceito dele, aquelas que dão. Né? Então, acenando aí para tentar engajar uma outra identidade muito importante, que é o mercado, etc. Então, se fosse para apostar, né, para construir esse cenário das que estão aí, é isso. O Zema é o underdog, o Renan dos Santos é o futuro e o Caiado é aquele que ainda tenta criar alguma coesão entre extrema-direita e centrão para, quem sabe, engajar sua candidatura. Legal. Eu tenho uma coisa que
essa caneca aqui, olha, essa caneca, mas essa caneca é muito bonita porque essa caneca é do Brasil de fato. Mas vamos supor que eu faça uma caneca toda branca, ela tem mais carisma do que o Zema. Eu tenho a dificuldade de olhar pro Zema e ter uma empatia com qualquer coisa que ele fala, assim, é muito difícil. Ô Ju, me fala uma coisa, a gente tá falando aqui sobre Zema, Caiado e Renan dos Santos, eu não sei se a candidatura do Renan dos Santos já chegou até você, informações, como eles têm estruturado a campanha, mas em caso de derretimento do Flávio Bolsonaro ou mesmo de desistência, quem você acha que pode herdar o espólio de votos dele? Olha, eu acho que eu não tenho muito condições de responder isso, porque as candidaturas são tão distintas, né? Acho que o Caiado é a candidatura que mais dialoga nesse espírito do radicalismo, do antipetismo mais bem embasado, né? Do ponto de vista ideológico, né? Da formação de uma oposição. Enquanto o Zema, ele surfa mais nesse sentimento que não é exatamente só o antipetismo, né? Que é o anti-esquerda, é o anti-Estado, que tem, né, tem tido uma adesão na sociedade brasileira, infelizmente, e o Renan, eu acho que ele já chegou um pouco no seu teto, né, que é um pouco a limitação ali de onde ele se comunica mais, de ser um cara que não tem um arco de alianças tão grande, não conta, né, com essa máquina partidária, a máquina eleitoral, que é típica ali de quem tem um trânsito mais consolidado nos bastidores da política. Agora, enquanto o Paulo estava falando, eu fiquei pensando sobre um livro que eu li há um tempo atrás, chama A História Real do Plano Real. E nesse livro tem uns fragmentos dos diários da presidência do Fernando Henrique, e ele dizia coisas assim, né? Eu preciso comunicar para a sociedade que o Plano Real vai passar por uma primeira etapa com a moeda indexada de ajuste fiscal. Mas eu não posso fazer isso, porque no Brasil, um candidato, um ministro, um parlamentar, ele não pode jamais defender um discurso de austeridade, de privatização, um discurso de corte de gastos. Ele falou, esse é o limite do inviável. E aí eu fico pensando como se acelerou, né, o tempo histórico e a hegemonia das ideias da extrema-direita foram tão grandes que hoje, se a gente for pensar o que é o centro da política, o que é o senso comum da política, que naquele momento era o jamais ser autêntico do ponto de vista dos seus interesses de classe, né? Que envolve privatização, trabalho infantil, e hoje essas coisas são possíveis de ser ditas, né? Que são lidas como sinceras, como reais, como autênticas, né? Inclusive aproximando esses candidatos das pessoas comuns, tentando reduzir um pouco a distância parlamentar, né? da política, do profissional da política. E é bastante sintomático, eu acho, do momento que a gente está vivendo, né? Que quem está pagando pedágio, né, e quem não pode verbalizar com clareza o seu discurso, agora somos nós, né? Porque eles ditam, em grande medida, o que é o possível, o aceitável e o que não. Legal. Vou aproveitar aqui, ler o Bruno Daniel Moraes disse no YouTube do Brasil de Fato, não existe esse lance de nem lá, nem quer, nem lá, nem cá. Quem não vota no Lula, vota no Bolsonaro. Legal, estamos chegando ao final do programa aqui para as considerações finais. Paulo, eu comentei com a Ju no começo do bloco, não te devolvi, queria te escutar rapidinho sobre isso. Flávio, pensando a campanha de Lula, Flávio, a manutenção de Flávio Bolsonaro, onde está, segurando essa âncora dos 20% até uns 25% que o bolsonarismo tem consagrado para si, é o melhor cenário para o Lula, né? Qualquer mudança aí pode provocar uma movimentação que o atrapalhe no caminho da reeleição, né? Sem dúvida, é um cenário que passou a ser mais previsível, né? Por tudo isso que a gente conversou aqui no decorrer do programa, a manutenção da candidatura do Flávio, a situação está mais previsível. Então, é possível pensar uma estratégia desde agora, passando pelo período eleitoral, começa dia 15 de agosto, até o primeiro turno e quem sabe um segundo turno. Se essa candidatura cai, e a gente não sabe quando ela vai cair, se ela vai cair agora, se vai cair quando o Vorcaro efetivamente delatar,
né, fizeram uma delação, a gente não sabe, então, todo esse processo, você tem toda uma necessidade de recalcular sua estratégia a depender de quem vai ser esse grande desafiante, né? Então, isso gera novos cálculos e aí vamos passar por tudo isso de novo que passamos desde dezembro, né? Vai ter o entendimento do eleitorado, então a transferência de votos, primeiro vai a transferência do voto mais fiel, depois tem a transferência do voto antipetista, depois tem a divisão do espólio entre os independentes e assim sucessivamente até construir um cenário e toda uma estratégia de identificar os pontos vulneráveis dessa candidatura, etc. Então, sem dúvida, a manutenção da candidatura do Flávio é a melhor situação para a candidatura do Lula. E aí entra todos aqueles cálculos que a gente falou no começo do programa. Né? O que cada grupo que compõe essa coisa toda chamada extrema-direita vai fazer os seus cálculos. Agora, eu acho que nas próximas semanas nós já devemos ver. Talvez o Caiado, Zema esperem ainda com a Aécio, Datafolha, para ter convicção da movimentação do eleitorado, para começar a atacar definitivamente o Flávio e abrir o flanco para disputa na extrema-direita também. Não sei se estamos muito longe desse cenário. Só para rapidinho, Paulo, no caso do Flávio, você orientaria a campanha dele a, pelo amor de Deus, falar tudo o que aconteceu com esse cara, porque não é possível todo dia ter um vazamento na imprensa que ele tem que vir a público novamente se explicar. É possível que ele consiga reerguer essa candidatura, torná-la competitiva novamente? Possível é. Mas você depende muito também do desgaste da outra candidatura, né? Possível é, mas você também não vai bastar só se justificar. Acho que sim. Precisa ter um plano estratégico comunicacional mais bem cuidado, mais bem articulado, só que isso, a gente está pensando em um tipo de comunicação política na qual eles não se adequam, eles não são enquadrados nesse tipo, eles têm um alto grau de liberdade de ação, então tá aí entre os irmãos, eles estão batendo cabeça nesse processo, né? Então tem isso, mas tem também um desgaste da candidatura do incumbente. Se não tiver outros fatos em relação à candidatura do Lula, ele vai ter dificuldade de transformar essa candidatura em competitiva de novo, sem dúvida. Mas, né, até para concluir, aproveitando o gancho de algumas coisas que nós estamos falando, que nós estamos acompanhando nos últimos anos, disso que a Juliana falou, sobre, né, essa sustentação, né, de como mudou-se o que pode dizer o que não pode. De fato, hoje, paradoxalmente, quem é mais sexy é a extrema-direita, né? Quem engaja mais é a extrema-direita. E nós estamos vendo já há algum tempo, né, o primeiro turno, esse período pré-primeiro turno, funcionando como prévias da extrema-direita para ver quem vai bater de frente com o candidato da esquerda com condições de ganhar. Então pode ser que mas todos eles juravam que assim não seria, né? Que mirariam no Lula, mas acho que não vai muito longe esse discurso mais. Não. Então é isso, Juliane Furno, muitíssimo obrigado. Estamos encerrando o Brasil de Fato. Queria escutar suas considerações finais e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Igor, a todo mundo do Brasil de Fato e ao Paulo por essa aula, né? É muito bom ouvir as tuas reflexões, ouvir alguém, né, que se dedica ao estudo da ciência política. Eu acho que as análises aqui foram bem ricas, bem importantes, e vou sugerir para mais gente ainda ouvir o podcast, que eu acho que dos canais aí progressistas, esse aqui é o que teve não só o diagnóstico, né, mas a análise com mais qualidade, mais profundidade. Muito obrigado, Ju. Paulo, uma satisfação recebê-lo aqui. Até a próxima, né? Logo mais nos vemos para analisar a política e analisar a eleição aqui no Brasil de Fato. Até a próxima. Obrigado, Igor, Juliana, toda a produção. Estou sempre à disposição e vamos esquentar esse debate cada vez mais. Tá certo, a eleição se aproximando, o clima vai ficando mais quente. O Brasil de Fato você pode continuar acompanhando todo o noticiário da agenda política do Brasil, das eleições, brasildefato.com.br.
Estamos encerrando mais essa edição especial do podcast 3x4, a sua temporada de eleições. Agradeço a sua companhia até aqui. Lembre-se, se você tem algo a dizer sobre o Brasil de Fato, um comentário, uma dúvida, vá até o nosso canal do YouTube ou então no Spotify, onde esse programa ficará pendurado agora, será publicado assim que terminar aqui ao vivo. O 3x4, ele é apresentado por mim, Igor Carvalho, ele é roteirizado também por mim, a direção é de Camila Salmásio, a trilha sonora original de Alejandra Luciani, os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega, a identidade visual de Rafael Canoba e, no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem. Rádio Brasil de Fato.